Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinha, sou cientista político. Estamos no dia 11 de junho de 2017. Como prometido, eu gravei na rua tentando pegar um solzinho. Tá muito frio aqui no sul. Quando não tá frio, tá ventoso, né? Tá chuvoso. O clima tá terrível aqui. Tomando um cafezinho quente aqui para ver se suporto o frio e dou conta do recado. Mas eu prometi que eu ia refazer o vídeo de Éfer menos Cracia por conta da situação que bateu muito vento. Eu fui tentar gravar um pouquinho no sol, né, fazer um ambiente diferente, olhando mais perto de vocês, né, tentando mostrar a situação e ser um pouco mais técnico numa explicação que desse para justificar e exemplificar algo diferente, algo que não tem explicação até o presente momento. Então eu vou tentar refazer esse conceito de forma que vocês possam assistir, possam ver, possam compartilhar, talvez até tentar encurtar o vídeo, não sei se eu vou conseguir, mas basicamente seria isso. O conceito de Éfer menos Cracia, o princípio de Éfer menos seria assim, corrupto, a palavra corrupto em grego. Eu não encontrei, pesquisei, pedi para outras pessoas pesquisarem essa palavra para mim, porque acontece o seguinte: quando a gente procura no Google uma palavra, o Google está acostumado a procurar de acordo com as nossas pesquisas, então ele identifica mais ou menos como a gente é e tudo, e faz uma pesquisa mais ou menos dentro daquela linha. E para pessoas diferentes acontecem pesquisas diferentes. Sabendo disso, sendo consciente disso, eu pedi para algumas pessoas pesquisarem para mim, pessoas diferentes, com perfis diferentes, né, comportamentos diferentes. Eu pedi para elas pesquisarem para mim essa palavra. Elas não encontraram nada. Aí eu disse assim, bom, então eu criei uma palavra, né, que é o governo dos corruptos, né, de Éfer menos Cracia. E aí disse assim, bom, mas tudo bem, se a gente consegue mais ou menos explicar através dessa palavra um modelo de governo que nós estamos vivendo, a gente tem um conceito novo, uma explicação para justificar, por exemplo, a retomada da democracia. O princípio é este, a ideia é essa. Se nós não estamos vivendo uma democracia, o que nós estamos vivendo? O que explica a situação para a gente poder alternar o poder atualmente? Porque, gente, não dá. Está demais. Nós temos aparelhamento ideológico de Estado, nós temos um projeto de educação que desqualifica o mérito, um sistema educacional que desqualifica o mérito, um sistema cultural que desqualifica o mérito, enaltecimento da corrupção, inclusive por parte do judiciário. Não vou dizer que é todo o judiciário, mas com certeza é a maioria. No TSE já se comprovou isso, onde os juízes são indicados pelos poderes executivos, e isso dá uma previsibilidade no voto. Foi o que aconteceu agora no TSE, onde o presidente que estava sob julgamento indicou 2 juízes para impedir a sua cassação, e onde as organizações que deveriam representar o povo, que são os partidos políticos, sindicatos, não sei assim, não foram sequer às ruas, não se organizaram para fazer manifestação alguma, porque a justificativa era manutenção do poder. Manutenção de quê, cara paleta? De quê?
Pensem assim, ó. Se fosse para manutenção da ordem, tudo bem. Mas nós não temos ordem, temos desordem, temos caos. As pessoas morrem, as pessoas ficam doentes, as pessoas estão cada vez mais pobres, o desemprego é cada vez maior, o caos social é cada vez maior. E aí, como é que vocês explicam uma situação dessa? Isso aí é para isso que tem que ser mantida a coisa? Não. Aí saiu pesquisa dias antes e informações, e percebam, não houve variação alguma ou pequena variação causada por ações estrangeiras não nacionais. O presidente estava prestes a ser negativado pelo TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e a economia estava estável, a Bolsa de Valores estava estável. Uma pequena queda, quase nada, causada por, como eu disse, situações estrangeiras, não nacionais. Então o que a gente chega à conclusão disso? Que ele podia cair. Eu até fiz um vídeo, olha, o Temer cai, mas a economia não. Mantendo a equipe econômica, está tudo bem. Pode cair os deputados federais, os senadores, pode cair todo mundo. Olha, se caísse hoje, se a Lava Jato caçasse hoje todos os deputados federais, todos, não que precise, não é necessário, né, mas aqueles 200 e pouco, 300 e pouco que tivesse por aí, que for entre Senado e Câmara, que tivessem alguma relação com corrupção, alguma coisa assim, nesse sentido, se a Câmara e o Senado tivesse aquela questão da Suíça, das contas, e eles tivessem que ser removidos imediatamente por qualquer motivo que fosse, caçava-se os direitos políticos deles, eles saíam do poder. No dia seguinte teria de novo, né, o mesmo número de deputados, o mesmo número de senadores. 513 deputados e 81 senadores. Sabe por quê? Assumiriam suplentes. Os suplentes assumiriam. Então não teria poder vago nenhum. Ah, Antônio, mas aí se cai o presidente da República, tem que fazer eleição indireta, e esses é que estariam fazendo a eleição indireta. Totalmente imprevisíveis, porque seriam pessoas novas e a gente não saberia como lidar com eles, não saberia o que cada um ia se comportar. Isso não deixa de ser uma coisa positiva, gente, vamos combinar. Pessoas sem vício no poder. A pessoa que assumisse o poder poderia ser um pouco mais imprevisível, sim, poderia. A gente não saberia nem exatamente se essa pessoa teria tanta força ou tanto poder para poder fazer uma administração, mas, por exemplo, a gente não teria pessoas como um Renan Calheiros, provavelmente seria caçado, ele é um dos que tem mais coisas a responder, né? Então vocês imaginam, não tendo um Congresso Nacional, um Renan Calheiros já está de bom tamanho para mim, já está ótimo para mim, né? E já que o presidente da Câmara e o presidente do Senado também parece que estão comprometidos de alguma maneira, se eles caírem também não seria problema para mim, nenhum problema. Nenhum problema. Eu não tenho corrupto de estimação. E não é que eles realmente sejam corruptos ou não sejam. Mas se aparecer alguma prova de que sejam de fato, tira eles do poder e coloca alguém que seja. O ideal, a pessoa está comprometida, afasta do poder, prova que é inocente e depois volta, se for o caso. Né? Volta nos braços do povo, comprovando. Mas se existem indícios, documentos, provas que ele é de alguma forma responsável por alguma coisa, afasta do poder e responde. Né? Quem não deve não teme.
Ah, mas aí qualquer um poderia afastar, qualquer um poderia ser afastado e mesmo sendo inocente por uma questão, não é questão ideológica, gente. É bem diferente. Acusação sempre é a oposição ao teu mandato, ao teu governo, sempre vai fazer. Agora, no momento que tiver alguma prova ou algum indício de corrupção, o ideal para manter a estabilidade de um governo é afastar e não comprometer o governo com essa corrupção. Mas o que se faz aqui no Brasil é diferente. O que se faz aqui no Brasil é dar manutenção a essas estruturas, a esses indivíduos. E aí se cria a questão ideológica para justificar isso. Entra o aparelhamento ideológico de Estado. Aí se usa a máquina pública para se defender a esse respeito. Isso é prevaricação. Né? Usa os recursos públicos, usa as condições da máquina pública para prejudicar a verificação de qualquer documento, alguma coisa nesse sentido, e pessoas que deveriam acusar defendem, como o caso de juízes. Juízes que deveriam julgar o executivo e o legislativo, ou seja, o judiciário que deveria ser independente e que deveria julgar e condenar, principalmente quando existem provas. E essas provas foram ignoradas no caso do TSE agora recentemente. Ignoradas. Elas foram desqualificadas e ignoradas. E ainda foi repreendido o Ministério Público por ter feito esse tipo de situação, sob pena de desqualificar todos os governos anteriores. Mas o que aconteceu nos governos anteriores? Não foi corrupção? Então, qual é o problema? O nome disso é prevaricação. E quem prevarica é cúmplice de crime. É cúmplice de crime. É simples assim a coisa. Um governo onde os sindicatos estão aparelhados para o demérito, onde os movimentos sociais estão aparelhados para o demérito, onde a sociedade aceita o toma lá da cá, a corrupção, onde as pessoas fazem gato da net, furam fila, dão troco errado, coisas nesse sentido, onde a gente tem já isso por cultura, por jeitinho brasileiro de levar vantagem em tudo, certo? O nome disso não é democracia. Precisa de ter uma alternância de poder, uma oxigenação de poder, alguma coisa que modifique isso. Mas quem organiza, por exemplo, tu quer fazer um plebiscito ou um referendo, alguma coisa, um plebiscito no caso, para fazer a monarquia, trazer a monarquia de volta, tudo bem. Quem é que vai fazer isso? Exatamente aquele pessoal que hoje está votando 4-3 para não considerar a corrupção nacional caixa 2 e caixa 1 ilícito. Ou seja, aqueles mesmos juízes. Aqueles é que vão fazer as próximas eleições em 2018. Seriam eles também que fariam esse referendo. Então, de que adianta você fazer isso agora, neste momento? Você acha que é o momento de levantar essas bandeiras de monarquia? Não é. A intervenção militar, quem é que solicita nas formas da lei a intervenção militar? É o presidente da República, o vice-presidente, o presidente da Câmara, o presidente do Senado e o presidente do Supremo Tribunal Federal. Nesta ordem, nesta hierarquia. Não adianta o povo querer dizer, porque segundo o artigo da Constituição que todo o poder emana do povo e seu nome será exercido, isso aqui, mas acontece que é com base naqueles que já têm mandato. Depois dos outros que já tá lá, tem que ler o artigo inteiro, não pode ser só a parte que lhes interessa, tem que ser o todo. E quando vocês entenderem isso, vocês vão perceber, está armada a coisa de uma maneira que não adianta. Hoje os militares são segundo escalão, eles não têm condições de pegar e dizer alguma coisa a respeito disso. Eles são entidades de Estado e são segundo escalão.
Eles são subordinados. Teria que chamar o ministro da Defesa para convocar o Conselho de Segurança Nacional, e aí o Conselho, os generais, né, poderiam fazer um conselho com eles, com essas pessoas que eu citei, reunir e dizer assim, olha, é necessário fazer alguma coisa. Vocês autorizam a gente para fazer? Hoje a maioria deles diria, não, nós não autorizamos vocês a fazerem. E aí? Eles ficam com as mãos atadas. Exceto, e aí vem o caso, porque é uma questão de segurança nacional. E se a segurança nacional ficar comprometida, e se não houver mais o reconhecimento da democracia? Sim, porque os sindicatos, eles não vão botar os trios elétricos deles nas ruas para vocês fazerem esse tipo de coisa, para fazer esse tipo de manifestação. Mas, porque não botaram? Aconteceu tudo isso e eles não botaram. Né? Diferente da cassação de Dilma, eles não foram lá fazer o show deles, showmício deles. Não fizeram. Engraçado que o próprio PT, que fez o Fora Temer todo o tempo, quando aconteceu a questão da votação da chapa Dilma-Temer, eles não botaram o pessoal deles na rua. Mas o Temer ia ser cassado também. Era a vez do Temer ser cassado. Ah, mas acontece que se cassasse o Temer, iam caçar os direitos políticos da Dilma. Por isso eles não botaram o Fora Temer. O PT é malandro, né? E os sindicatos não botaram as bandinhas deles para tocar, exatamente porque ia associar Temer a Dilma, né? Quer dizer, ele é vice da Dilma, como é que não quer ser associado? A chapa, ele foi eleito pela mesma chapa. Adie menoscracia, o governo dos menos aptos, dos desqualificados, daqueles que manipulam, que fazem o crime organizado, fazem a corrupção, todo esse processo. Este governo, no momento que ele for identificado, um governo que é uma corrupção do sistema democrático, que desqualifica o mérito, desqualifica a administração pública, desqualifica toda a estrutura de poder e impede a democracia de acontecer, que é o que eu estou entendendo neste momento, é uma corrupção, é um rompimento da democracia. E onde houver esse rompimento da democracia, onde não houver mais democracia estabilizada, onde ficar reconhecido que o sistema foi aparelhado, foi prejudicado, foi desqualificado, onde não há mais mérito, não há mais organização, não há mais ordem, não tem condições de haver progresso. Na nossa bandeira está escrito lá, é uma bandeira positivista, ordem e progresso. Né? E onde é que está a ordem e onde é que está o progresso? Onde é que está a democracia? Não há democracia. Há alguma outra coisa. Não é, como alguns dizem, a plutocracia. Não é o governo dos mais ricos. Não. Apesar de que, para tu ter acesso, tu precisa ter recursos e fica difícil ter acesso sem recursos hoje em dia, e que a manutenção é a preferência daqueles que... Se você votar em branco, se você votar nulo, aqueles que estão lá, eles têm os votos deles garantidos. Pode todo mundo anular, eles têm os votos deles. Então a pior coisa que você pode fazer é anular, votar em branco, deixar de votar, se abster de votar. Por quê? Porque eles têm os votos deles. Eles vão ser eleitos de novo. Se houver votação lista fechada, é exatamente o que eles querem. Aí tu vota no partido e eles colocam o nome deles no topo da lista. Para você votar num outro, você primeiro vai ter que votar neles. O sistema eles estão armando o sistema para eles permanecerem sempre no poder. Isso aí não é democracia.
é algo diferente. É um sistema diferente, é diefermenoscracia. O nome é complicado, eu sei, não tinha... eu vou criar uma coisa diferente. É o nome da... que está em grego. Tá? E aí não tem condições de eu pegar e criar um nome melhor que esse. Não, é corrupção, em grego, e governo, em grego. Tá, posso até ser brasileiro e ter criado alguma coisa diferente, mas o que acontece é o seguinte, tem que haver uma explicação para o governo dos menos aptos, dos que menor representam os seus interesses, os teus interesses, né, mas que se representam automaticamente, representam seus próprios interesses a qualquer custo. Uma vez no poder, corrompem o poder para se beneficiar, para se locupletar. Um governo de coronelismo, de paternalismo, de corrupção, de crime organizado, de organizações criminosas, de desvio de verba pública, de prevaricação, onde existe alguma coisa que defina isso como governo e que justifique isso de uma forma técnica. Qual é o nome para isso? Eu estudei 6 anos numa faculdade de Ciências Políticas, me tornei da primeira turma de bacharelado em Ciências Políticas e eu não tinha um nome para isso. Tem que ter um nome para isso. Tem que ter alguma coisa que justifique isso. Diefermenoscracia. É um nome complicado. Mas é isso. Não tem outra explicação. E aí a gente precisa entender que essa realidade é a nossa realidade. E a realidade só do Brasil? Não, é a realidade do mundo hoje. Hoje o mundo está sendo direcionado para um governo dos menos aptos, dos menos qualificados, do demérito e da corrupção, da desqualificação das estruturas de poder. Isso não é democracia. Isso é algo diferente. E no momento que não é democracia, cabe uma alternância, uma oxigenação de poder por estruturas de Estado para reestruturar as estruturas de governo. Eu não sei se vocês estão entendendo onde eu quero chegar. Se isso não é democracia, cabe uma reestruturação das estruturas de Estado, legalmente falando, justificando, para que haja uma retomada da democracia nacional. É simples a coisa. É muito simples. A gente precisa que as entidades de Estado, que são as Forças Armadas, no meu entendimento, é o meu entendimento isso, entendimento técnico, as estruturas de Estado para preservar o Estado e, em benefício da nação, tomem o poder dos governos para, num estado de exceção, porque no estado de exceção se faz exceção e sem prazo limite, não um prazo de 2 meses como está na nossa Constituição, mas sem prazo limite, para reorganização da sociedade. Reorganização da sociedade. Aí reestruturação do modelo de ensino, reestruturação do modelo de ética, de moral, de sociedade em si. É mais do que simplesmente reorganizar as estruturas de poder. Sim, claro, acabar com os partidos políticos, fazer só 2 partidos, terminar com a indicação política dos ministros do judiciário, uma indicação, uma ascensão própria, alternar o poder de todos que estejam suspeitos de corrupção, fazer uma oxigenação de poder através da retirada imediata daqueles que estão suspeitos de corrupção e automático ascensão dos seus suplentes para que haja oxigenação de poder. Simples assim. Inclusive a aposentadoria compulsória dos ministros
que estiverem sob suspeita de corrupção. Ministros, inclusive, do judiciário. Juízes, inclusive. Todos com suspeita de corrupção serem afastados. Acabar com a máquina pública do aparelhamento de Estado. Isso só se faz em um estado de exceção. Os jornalistas principalmente, vão chamar isso de ditadura. E como se eu estivesse incentivando a ditadura. Na verdade, é a limpeza, é a faxina, e não pode ser ideológico, não pode vir pela direita, não pode vir pela esquerda. Isso tem que vir de uma maneira técnica, administrativa, para gestionar melhor o governo, porque o governo que nós temos hoje é uma ruptura da democracia. É uma desqualificação da democracia. Daí a importância de entender que essa diefermenoscracia é, na verdade, o que nós estamos vivendo. E para retomar a democracia é que a gente precisa entender isso. Simples. O que nós temos hoje não é o que a gente quer ter. Nós não nos sentimos representados. O povo chegou num ponto onde percebeu que não existe mais democracia e por isso não tem necessidade de manutenção do poder. Que pode, hoje o povo brasileiro se importa tanto com os políticos que poderiam derrubar todo o Congresso Nacional, todo o Judiciário, a Presidência da República, a maioria do povo não estaria nem se importando. Mas o que se colocaria no lugar deles, gente? Anarquia? Caos? Mais um ditador? Se é para ser assim, que pelo menos a gente coloque ordem no país. Se é para ser dessa maneira, se o pessoal está tão desiludido, tão decepcionado a esse ponto, vamos colocar ordem na casa. Vamos colocar democracia no país. E para isso a gente precisa reestruturar todo o processo, educação, saúde, trabalho, tudo. A reforma política e reforma econômica tem que acontecer, mas não por pessoas que não tenham credibilidade. A gente precisa de uma geração de pessoas educadas, com moral, civismo e ética. E isso a gente não está tendo. Foi retirado, inclusive, das disciplinas escolares. Não é mais uma coisa obrigatória. Filosofia, história, geografia, sociologia, tudo foi retirado da obrigação. Vocês não têm mais obrigação hoje de aprender a ter moral, a ter ética. Vocês não aprendem isso em casa, não aprendem na escola. Onde é que vocês vão aprender? Nós vivemos o governo dos menos aptos, dos menos qualificados. Nós não vivemos uma democracia. O nome disso é diefermenoscracia. Não é democracia. É isso. Muito obrigado pela atenção dispensada. Desculpe, eu acho que eu devo ter me prolongado mais que o outro, mas pelo menos agora o áudio deve estar bom e vocês devem entender o que eu estou falando mais claramente. Então, se vocês quiserem divulgar, né, eu agradeço. Muito obrigado.